Olá, boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia hoje. E eu peço a vocês que peguem a apostila comigo e acompanhem aí com a página 17, né? Onde na última aula nós falamos um pouco aí sobre o crescimento da população brasileira, né? Então, como que se iniciou o crescimento da população brasileira? Através, né, do crescimento, né, de imigrantes, né, vindos de fora de outros países para dentro do Brasil. Vocês lembram que eu expliquei isso para vocês? E através do crescimento natural, né, que é aquele crescimento aí, né, através do número de nascimentos que veio ocorrendo, né, no decorrer dos anos aí até chegar na atualidade brasileira. Então, como vocês podem perceber, esse crescimento se deu devido a essa chegada de pessoas vindo de Portugal, né, os portugueses, italianos, espanhóis, né, vindo de determinadas áreas, determinados países até se instalar no Brasil. E quando se instalaram, né, foram compondo suas famílias e aí veio um número exorbitante de nascimentos, né? E agora, pessoal, e aí, né, foi feita a taxa de natalidade, que é a taxa onde que descobre-se, né, onde o total de filhos, o número de filhos que cada mulher aí ela quer, né, constituir. E aí veio a taxa de fecundidade, né, que de acordo com o censo 2010, ou seja, o que era antes, né, uma taxa de fecundidade bem exorbitante, pois muitas mulheres queriam ter mais filhos, né? As mulheres se achavam por bem para ter uma família, né, numerosa, né? Então elas queriam ter muitos filhos e de acordo com o censo 2010, né, essa taxa de fecundidade feminina ela vem diminuir, porque as mulheres elas começaram a querer, né, ter menos filhos e se dedicar mais aos trabalhos, né? Então isso aí nós já vimos, era só para recapitular, porque para entender esse crescimento né, brasileiro da população brasileira, então aí, né, após entendermos esse crescimento, nós podemos entender como que é composta a população brasileira. E aí nós vemos então a aprender na aula de hoje essa composição da população brasileira. Então, pessoal, a composição da população brasileira ela pode ser analisada por meio de gráficos, chamadas de pirâmides etárias, né? Ou seja, uma pirâmide etária, lembra disso, e se fosse, né, que eu quero que vocês grifem na apostila de vocês, porque essa pirâmide etária ela é formada por uma base, depois dessa base ela tem um corpo e por fim ela tem o ápice, né? Então, pessoal, essas pirâmides etárias, esses gráficos, né, eles vêm aí compondo, né, apresentando uma estrutura, né, da população brasileira organizada tanto por gêneros, né, ou seja, aí nós temos de um lado a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, ou seja, gênero masculino e feminino. E também essa pirâmide etária, ela pode ser analisada também de acordo com a idade, né? Em determinados períodos, né? Ou seja, determinados anos aí. Se a população brasileira existem mais homens ou mais mulheres, em qual período, né, de idade, seja de 0 a 10 anos, de 10 a 15 anos e assim por diante, né? Então essa pirâmide etária ela é importante, né? Essas pirâmides etárias são importantes para nós podermos analisar a composição brasileira. Se a população brasileira hoje existem mais crianças, mais adultos, mais velhos, né? E aí, de acordo com o último censo demográfico, né, o IBGE, ocorrido aí no ano de 2010, foi possível então constituir aí uma pirâmide etária brasileira.
Então, de acordo com o último censo demográfico, nós vamos analisar essa pirâmide etária, né, que foi feita em 2010, que a população brasileira, olha para vocês verem como que ela é dividida, essa pirâmide etária. Então, a base aí da população brasileira, como vocês podem ver, ela tem uma base aí que varia das crianças, né, de 0 a 4, de 5 a 9 e de 10 a 14 anos, né? E de 15 a 19 anos. Então, a base, gente, ela varia de 0 até 19 anos de idade, né? Aí considerado, então, crianças e adolescentes, né? Aí, né, na base da pirâmide etária. Então, essa base ela é composta por essas faixas etárias aí. E como vocês podem ver, de acordo com o censo demográfico, né, do IBGE 2010, né, a faixa etária de 0 a 4 anos existiam mais homens, né, no ano de 2010, né, mais crianças de 0 a 4 anos masculinas, ou seja, 3,7%. Já as mulheres, elas tinham uma base aí apenas de 3,6%. Então, o homem, né, mesmo que né, 0,1% aí a mais, os homens prevaleceram, né, no ano de 2010. Ou seja, mais crianças, homens, nasceram nesse período. E de 5 a 9 anos, né, homens também, eles sobressaíram 4,0%, enquanto as mulheres eram 3,9%. E de 10 a 14 anos, os homens eram 4,6% e as mulheres 4,4%. Então dá para vocês verem, né, perceberem que as idades, né, ou seja, de crianças e adolescentes, a fase de criança e adolescência, os homens sobressaem as mulheres, né? Sempre com 0,1% a mais, né? Ou 0,2% a mais. Porém, quando nós analisamos o corpo da pirâmide etária, que varia então dos jovens e adultos, que vai de 20 a 24 anos de idade, até os 55 a 59 anos, então essa parte adulta, de jovem a adulto, vocês podem perceber que o número de homens ele vai reduzindo, né? E o número de mulheres vai aumentando, né? Há estimativas que falam que a mulher ela cuida mais de si, né? Ela procura mais médicos, ela procura mais aí cuidar do seu corpo, da saúde, enquanto os homens eles procuram mais com serviços, trabalhos e não vão muito aí aos postos de saúde, a hospitais, né? Então, por isso, então essa estimativa de jovens a adultos, elas, né, os homens caem e as mulheres já sobressaem, né? E agora, gente, nós temos o ápice, né, que é a ponta aí da pirâmide etária. Então, o ápice ele nos mostra, né, uma faixa etária de 60 anos até os 100 anos de idade. E aí, como vocês podem perceber, essa é a fase mais idosa, né? E a fase mais idosa aí, como vocês podem perceber, também os homens eles diminuem, enquanto as mulheres elas sobressaem, né? Elas ficam mais acima. E aí, como vocês podem perceber, da fase de 90 a 94 anos fica equiparado, tanto 0,1% para o homem quanto 0,1% para a mulher, né? Aí essa faixa de 90 a 94 anos é porque, né, a intervenção das famílias, né, a intervenção dos filhos, né, e pode ser irmãos, parentes desses idosos que ficam em cima, né, acirrando para que eles se cuidem, né, da sua saúde. E a faixa etária de 95 anos até os 100 anos é quase imperceptível, né? No ano 2010 não se tinha, né, uma fase idosa aí nesses períodos etários aí, nessas faixas de idade, né? Então deu para vocês entenderem, pessoal, como que é distribuída aí a base, né, da pirâmide etária.
Então nós temos aí a base, que ela é de crianças, né, e adolescentes. O corpo é de jovens e adultos e o ápice é dos idosos, né? Então vocês têm que entender essa pirâmide etária para então entender como que está distribuída, como que é composta aí, né, a população brasileira. E como vocês podem perceber, essa faixa etária nos indica que no ano de 2010, né, a população brasileira ela era formada, ela tinha aí, né, uma grande quantidade de jovens da fase de jovens, né, e adultos. Olha para vocês verem que a pirâmide etária, essas barrinhas aí, tanto as barrinhas verdes quanto as barrinhas roxas, lilás, vocês podem perceber que a fase de jovem e adulto, ela sobressai a fase de crianças, né? Pois ela está mais aí, as barrinhas elas estão mais espaçosas, né? Sobressai a fase de crianças por parte das mulheres, né? Aqui eu estou falando das barrinhas lilás. Ela sobressai a parte das crianças e dos idosos. Então fica mais aí a quantidade de jovens, né, e adultos, enquanto na fase dos homens o que sobressai aí é mais, né, olha para vocês verem a barrinha de crianças, né? Então existia mais homens na fase de crianças, né, do que mais adultos aí e jovens, né? Então os homens sobressaem mais aí na fase já ainda intermediária, que é a fase da criança, né? Depois que eles vão crescendo, desenvolvendo, então os homens, né, eles se preocupam menos, né, com a sua saúde e aí deixa, né, o serviço, o trabalho, né, interromper essa fase de tratamentos, de cuidados, né? E aí, pessoal, voltando lá ainda, em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil, né? Então, apenas 33% aí formava a base em 2010, né? Aproximadamente 33%. Então, eram poucas crianças que se tinha em 2010. Então, não estava tendo, né, uma quantidade maior de crianças aí. Ou seja, a taxa de natalidade, a taxa de nascimento, ela era diminutiva em 2010. Porque as mulheres começaram aí, né, a não querer ter mais filhos, né, assim, uma quantidade maior. Pois antigamente se tinha mulheres com 12, 13, 14 filhos. E hoje as mulheres só querem ter no máximo 2 ou 3 filhos, né? Conforme então esse dado, pode-se verificar a necessidade de o governo investir mais na educação de crianças e jovens, construindo creches, escolas e universidades. Por quê? Devido a esse dado, ou seja, o número de crianças diminutivas, então eles têm que, né, investir nessa qualidade, né, de estudo, podemos dizer, de educação para as crianças, porque na fase adulta, essas crianças tendo uma base educativa melhor, eles podem sim conseguir um emprego melhor, né, e ali ter seus 2 ou 3 filhos e continuar, né, com essa base aí da pirâmide etária. Se não houver uma investidura, né, um investimento aí na educação, as famílias elas começam a ser, né, mais desestruturadas, né, mais podemos dizer uma classe aí, né, com menos sabedoria, menos conhecimento, e acaba diminuindo aí, né, a quantidade da população brasileira. Você sabia? A construção e análise das pirâmides etárias são importantes para que possamos conhecer a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, elas são utilizadas para orientar o planejamento público. Então, essas pirâmides etárias é para ajudar aí, né, o governo, né, nos questões de níveis de desenvolvimento social e econômico do país.
como por exemplo essa pirâmide etária. Foi-se então criada em 2010 e percebe-se que a quantidade de crianças é menos, enquanto a quantidade de adultos e jovens é maior, né? Não tão maior, né? Ela é mediana, enquanto a quantidade maior aí da população brasileira nós podemos perceber que é de idosos, né? Então o ápice aí é maior de idosos no Brasil do que a quantidade de crianças, né? E também o ápice maior de jovens, né, e adultos no Brasil. E aí, então, observando essa quantidade, essas possíveis porcentagens, né, o Brasil, o governador do Brasil, ele pode então investir em quê? Mais em áreas de emprego, área de saúde para cuidar desses idosos, né? Áreas recreativas, de lazer para cuidar dos jovens, né? E áreas de educação, né? Instituições educacionais para cuidar também das crianças e adolescentes, né? Então, olha para vocês verem que através desse gráfico, né, dessa pirâmide etária, o governo ele tem acesso aí a essas informações e criam benefícios para ajudar, né? Por exemplo, a qualidade de vida do idoso. Então ele tem que procurar, né, investir mais em áreas de lazer, áreas recreativas, para que o idoso ele consiga, né, sobressair, chegar até essa faixa etária dos 100 anos. O corpo alargado da pirâmide indicou maior produção da população na fase adulta. Então eu olho para vocês verem, né, como eu falei, o corpo então, né, na fase mais adulta sobressai as crianças, né, e a fase dos idosos. Então olha essa parte aí, né, ela é mais larga, né, as barrinhas são mais largas aí. Então a fase adulta elas, né, sobressai. Essa informação mostrou a importância da geração de empregos e de promoção de melhorias na condição de vida do povo, habitação, transporte, saúde, saneamento básico e entre outros serviços, né? Então, como vocês podem perceber, devido a essas características, devido a essas informações colhidas pela pirâmide etária, pelo censo IBGE, né? O que aconteceu? Foi-se necessário, então, percebeu-se, né, que era necessário investir mais na qualidade de vida dos adultos. E aí foi se criando mais, né, expandindo mais a questão do transporte, da saúde, saneamento básico, né, habitação, moradias e etc. para essas pessoas aí adultas. E o ápice, formado por 11% da população brasileira, representa aí a parcela de idosos. Então, como vocês podem ver, os idosos têm um ápice menor, né? Por quê? Olha lá, a faixa etária, quando a gente sobe, né, a barrinha, aí, ó, olha para vocês verem que as barrinhas elas começam a diminuir. Ou seja, os idosos, eles começam, a quantidade de idosos começa a cair, né? Chegando então nos 70, 65, 69 anos para 70 a 74 anos, essa barra diminui excessivamente, né, extremamente. E aí acaba, né, de acordo com essa pirâmide, que os idosos diminuem, né, diminuíram bastante, aí quase não se tem a expectativa de idoso no Brasil. Então, com o aumento da expectativa de vida, essa parte da pirâmide tende a ficar mais larga com o passar dos anos. Por isso, a necessidade de maiores investimentos em saúde, aposentadoria e opções de lazer. Né? Por quê, gente? Se esses números aí do ápice, né? Ou seja, a parte mais alta da pirâmide, esse ápice aí, né? Ele vier a aumentar, ou seja, a barrinha, né, vier a aumentar, ou seja, a quantidade de idosos vier a aumentar, ou seja, há aumento da expectativa de vida da população brasileira. E aí, né, será necessário, então, investir, né, investimentos por parte do governo na questão da saúde do idoso, né,
na questão da aposentadoria do idoso e também na questão de opções de lazer para que esses idosos possam, né, estar saindo, se deslocando, né, e tendo essa qualidade melhor de vida, se divertindo, né, e ali querendo, né, aumentar mais ainda a expectativa de vida desses povos. Também a expectativa de vida, gente, é também conhecida como esperança de vida. É o tempo médio de vida entre o nascimento e a morte de uma pessoa. Então, a expectativa de vida, né? Até que ano eu posso viver? Eu tenho esperança de viver até os 100 anos, 110 anos. Então, a gente tem que procurar, né, nos movimentar, né, procurar ter uma melhor qualidade de vida aí, né? Então, nos alimentar bem, para que essa expectativa de vida ela possa aumentar, né? E aí, pessoal, abaixo tem atividades, sessão lápis na mão, vocês irão fazer a questão 1 de letra A até a letra E na página 18. E na página 19, vocês vão fazer a atividade 2, né? Olha aqui. Nós temos então para que você uma atividade onde que vocês irão recortar as imagens das informações abaixo e colar no quadro nos locais corretos. Como, tio, o local correto? Então vocês vão observar a pirâmide etária. Primeiro, o ápice ele é formado por quem? Por crianças, idosos ou adultos, né? Jovens. E aí vocês vão colocar. Se o ápice é formado por idosos, vocês vão colocar a imagem do idoso aqui. Se o corpo é formado pelos jovens, adultos, você vai colocar aqui. E se a base é formada pelas crianças, você vai colocar a imagem aqui, tá bom? Que é essas imagens. E vocês vão pegar e colocar, né? O que o governo precisa oferecer para que a expectativa de vida aumente dessas classes aí, tá bom? E aí vocês vão colocar aqui a imagem e colocar aqui, né, o textinho que está logo abaixo da imagem, né? Qual é a imagem que representa crianças de 0 a 19 anos? Crianças e jovens. Qual é a imagem que representa os adultos de 20 a 59 anos? E qual a imagem que representa os idosos com mais de 60 anos e colar aqui? Beleza, pessoal? Na página 19. Então, nossa aula de hoje é até aí a página 19. E qualquer dúvida pode me chamar que estarei à disposição. Beleza? Um abraço.